parece que ficou meio nebuloso ontem aí. Ontem eu peguei nós pegamos para arrumar as salas, né? Para seguir os novos protocolos. E aí o que aconteceu? Acabei colocando, né? Aí no status, e algumas pessoas já acharam que nós já estávamos voltando, tá, pessoal? Primeiro, assim, nós estamos, sim, já atentos aos protocolos, né, de volta, mas ainda não temos um prazo para voltar. Por quê? Para voltar, nós dependemos da Secretaria de Educação. Secretaria de Educação que vai mandar a ordem, e aí, né, eles mandando a ordem, nós voltamos, tá? Então, não é tão simples como a gente pensa, tá? Então, vamos aí, assim que nós pudermos voltar, vamos avisando, né? Mas quem chegar a vir à escola vai ver que a escola está bem modificada, ela está bem delimitada, né? Tem as marcações de onde deve ficar, né? O espaçamento, tudo que o protocolo pede, nós já estamos fazendo. Então, quando chegar, na hora que você entra, tem álcool em gel, quando sai, faz ali a desinfecção, né, das salas. Então, todos os protocolos a serem seguidos já estão meio que prontos já. Então, a gente só esperar o aval para poder receber vocês, tá? Então, nós ainda só não sabemos quando vai ser isso, né? Mas a gente estamos aí. Espero que em breve a gente consiga ter vocês de novo próximos a nós, tá? Mas depende, igual eu falei, não depende de nós, tá bom? Depende aí de como vai ser, né, os próximos dias, né? Então, provavelmente é no final do mês que vem aí o novo protocolo, e aí a gente descobre o que nós vamos fazer, tá? Bom, continuando, questão das aulas online, vocês já estão pós-graduados em aula online, né? Já faz bastante tempo que nós estamos estudando online. Já deu para vocês terem um conhecimento bom do que nós planejamos fazer e de como nós vamos fazer, né? Então, nós temos que trabalhar de todas maneiras, né? Prosseguir assistindo às aulas. E aí, outra coisa, vocês vão notar, esse livro de vocês tem bastante coisas que nós temos que fazer na prática. Pessoal, essas coisas que tem que ter na prática, fiquem tranquilos. Quando voltarmos, vamos fazer isso aí, tá? Podem ficar tranquilos que todas as coisas que nós tivermos aí na teoria e ter prática para fazer, nós vamos fazer também. Não precisa ficar preocupados que vocês não irão perder nada, tá bom? Tudo que vocês precisarem aí da parte que tem que ter prática, vocês vão ter assim que nós voltarmos, tá? Bom, galera, continuando também aí, questão dos exercícios, lembrando a vocês, esses mês passado, acho que foi, né? Eu passei as notas, ou no começo do mês, uma coisa assim. E aí a única maneira que eu tenho de dar notas para vocês, né, é vocês fazendo os exercícios, tá? Então, por isso que a gente precisa que vocês façam os exercícios aí para que nós possamos, né, aí pelo menos dar as notas para vocês, tá? Para que vocês possam ter acesso a nós, tá? Bom, continuando, então, hoje nós vamos falar continuar falando sobre manutenção, e aí falar de manutenção em peças, né? Qual que é a diferença entre manutenção em PC, manutenção em notebook, o que a gente pode ir fazendo?
Pessoal, é um trabalho bem árduo, essas manutenções, né? Tem bastante coisa para fazer. Por isso, por isso que nós aí vamos falando com bastante calma, né? Para não ficar fazendo com que vocês tenham um monte de conteúdo de uma vez. Então, nós vamos fazer com bastante calma para que vocês possam ter cada vez ter o conteúdo, né? Mas não ter nada correndo, tá? A gente possa passar o conteúdo de maneira que vocês consigam entender tudo, tá bom? Então, esse é o principal. Bom, então o que é primeiro uma manutenção preventiva? Manutenção preventiva é toda aquela que nós fazemos antes de vir o problema. Então, o que nós fazemos para poder prolongar a vida útil, né? Então, o que a gente pode fazer para prolongar a vida útil do nosso computador, do nosso notebook, tá? Primeira coisa é ter cuidado, né? Quanto mais cuidados nós tivermos, mais tempo vai durar os nossos componentes. Outra coisa, escolher peças de qualidade. Às vezes as pessoas, por exemplo, você vai pegar um padrão de dispositivo, pega uma memória. Às vezes você vai pegar uma memória, a mesma marca e a mesma configuração, desculpa, o mesmo modelo e a mesma configuração, mas de marcas diferentes, vai ter uma diferença gigante de custo. É evidente, pessoal, que para ter um custo menor, né, nós precisamos aí, o fabricante vai precisar tirar de algum lugar. E geralmente será tirado, né, ali da qualidade, tá? Então, uma qualidade bem inferior, né, do que o outro componente, né, que é um pouco mais caro. Mas o que você pode fazer? Primeira, uma das coisas que a gente mais faz é verificar a questão de qualidade do próprio componente mesmo, igual eu falei para vocês. Então, você vai pegar uma memória RAM e você vai comprar uma memória RAM com um custo inferior, é evidente que a qualidade vai ser menor, tá? Então, já na hora da montagem, já optar, né, por produtos que tenham mais qualidade. Igual, por exemplo, às vezes as pessoas optam muito, eu sempre brigo, ou eu sempre falo da questão da fonte. Coloca uma fonte nominal e acha que vai funcionar perfeitamente, ou vai ter uma configuração gamer, né, por causa disso. Não vai, tá, gente? Então, tem que tomar... A fonte, eu falo, dos itens mais baratos do computador, e as pessoas optam por por um assim, por uma fonte nominal e fala, mas aí a real é mais caro. Mas, igual eu falei, a fonte é o mais barato de todos, né? Então, não tem o porquê. E a manutenção preventiva, ela pode ser, ali destacada em dois itens. Primeiro, em manutenção de hardware. Então, a manutenção de hardware são das peças. O que você vai fazer? Né? Você vai verificar, tirar, desmontar, fazer uma limpeza, né? Para deixar, né, o seu dispositivo bem legal. E a manutenção de software, né? A de software é verificar se tem vírus, verificar se o seu sistema operacional está legal. Tudo isso você pode estar fazendo para fazer uma manutenção de software. Aliás, pessoal, uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado é sobre a questão do antivírus, né? Quando saber se eu tenho ou não que usar um antivírus, qual antivírus usar? É muito importante isso aí. Primeiro, quando saber se eu tenho que usar um antivírus? Pessoal, o antivírus na máquina, se você já é um usuário que sabe o que trabalhar, onde você pode clicar ou não, não há necessidade. Vou ser sincero para vocês, tá? Porque o antivírus ele vai te proteger de coisas que ele já conhece. Então, por exemplo, você pega você
tá você pega aí um vírus novo e você está usando o antivírus, principalmente o gratuito, ele não vai te proteger, ele não vai nem saber, tá? Mas o antivírus pago ele é um pouquinho melhor. Aliás, o gratuito, pessoal, a galera fala, não é provado isso ainda, mas a galera fala que o antivírus gratuito ele serve como cobaia, né? Então a galera testa o antivírus gratuito. Eu não posso falar se é verdade ou não, mas já saiu algumas matérias falando que isso é real. Então, se você já sabe onde você vai clicar, o que você vai utilizar, não há necessidade de usar o antivírus. Agora, você vai lá naquele computador da sua tia e clica em qualquer lugar, clica em qualquer link, aí, pô, tem que ter, né? Tem que ter pelo menos alguma coisa para tentar fazer com que ali tentar que consiga, né, ter um bloqueio melhor, tá? Outra coisa, pessoal, a questão de deixar ele atualizado, né? Também não pode esquecer de deixar o seu antivírus atualizado. Não adianta nada a gente ter um antivírus na máquina e aí você não atualizar ele. Ou pior ainda, né, é você usar um antivírus craqueado. Né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Né? Mas usar um antivírus craqueado é o cúmulo do absurdo. Tá? Então, por favor, né? Tem gente que tem essa audácia. Vai lá no torrent, baixa um antivírus e começa a usar ele. Pô, lógico que vai dar BO. Tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercíciozinho. É mais do que vocês têm de entendimento. Então, mais uma vez, respondam lá direto no meu WhatsApp, por favor. Vai lá, galera.
Vamos continuar, pessoal. Bom, aí no livro de vocês, na página 41, ele vai mostrar um comando que faz teste de memória. Então é só você apertar as teclas Windows R, né? E aí você digita o comando msd-shell. Ah, ele não tem no 10, mas... Esse aqui só vai ter até o 7. Mas tem outros programas que nós podemos utilizar, como por exemplo o Irensboot, tá? Que é um programa de teste muito bom. Então, o Irensboot é um dos. Tem o Memory Check, que é muito bom também, tá? Então, são todos softwares que nós podemos usar. Peraí, gente, o Alexandre está falando, digitei errado. Isso, é MD, obrigado, Alexandre. O Apu falou aqui, é MDS, tá, gente? É MDS, eu digitei MSD. Então, sei que já não estava rodando. Então, aí você pode reiniciar e verificar. Esse é um programa do próprio Windows, tá? Ele vai reiniciar e vai começar a fazer o teste. Como funciona o teste de memória? Ele vai fazendo a memória fazer muitos cálculos de uma vez. Então, ela vai fazendo cálculo, como se você estivesse trabalhando sempre acelerado. E aí, quando ele começa a retornar erros, com mais frequência, então, por exemplo, vai aparecendo cada vez mais erros, tá? Isso aí faz com que o programa veja onde está o erro, pela quantidade de erros em um determinado banco, tá? Então, ele vai fazendo testes até que esse determinado banco apresente o erro. Então, tem esse aqui que é do próprio Windows, tá? E nós temos aí também o Irensboot, que depois vocês vão ver com mais calma, tá bom? Outra coisa, pessoal, que é um tabu gigante, é com relação à limpeza de memória, tá? O que vocês têm que ter noção com relação à limpeza de memória, tá? Eu posso pegar e estar limpando toda hora aí com o meu... com a minha borracha? Pessoal, não é o ideal, tá? A memória, ela tem os bancos dela, tem os setores, e às vezes as pessoas metem o, a borracha lá e pode até arrancar um pedaço ali da superfície. Então, tem que tomar muito cuidado. Quer ver? Eu vou pegar a memória aqui, com ela é mais fácil de explicar. Então, a memória e uma borracha. Vou abrir a câmera, né? Então, ó, o que vocês vão notar? Tá vendo aqui, ó? É uma superfície metálica. Se você vai passando a borracha com frequência, você pode tirar esse esmalte que tem aqui. E aí ele não vai dar mais contato. Por que que entra em curto? Se você notar, a memória, no meio dela, no meio de cada interseção, ela tem um espacinho. Às vezes, com o passar do tempo, esse espacinho, ele entra alguma poeira, e aí o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que ela entra em curto. Ela, na verdade, ela não deixa inicializar. Tá? Então, por isso que acaba dando problema. Tá? Essa é a questão. Então, o ideal é não passar. O ideal não era não passar, mas caso haja necessidade, o que a gente vai fazer? Você vai e passa a borracha. Só que aí, pessoal, tem um outro tipo outro tipo de equipamento, você pode, equipamento não, mas de
solução que você pode usar. Chama limpa-contato. O limpa-contato você vai usar se você, né? Se você quiser, assim, se você quiser remover esse curto sem ter que correr o risco de danificar o seu componente. Então, igual eu falei, se você for passar uma borracha na memória, tá, o que vai acontecer é que com o passar do tempo, ela vai se danificando. É lógico, pessoal, que eu só tenho uma borracha, eu não tô eu não estou em casa, então ou eu tô no momento ali, só tem essa borracha para passar. Você vai e passa, uma vez só não vai acontecer nada, tá? E com cuidado também. Bom, pessoal, vamos lá para o nosso segundo exercício, por favor. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Bom, continuando aí. Outra coisa que tem uma manutenção complexa é a fonte de alimentação. Então, primeiro de tudo, o que nós temos que lembrar? A fonte, ela possui alguns padrões, né? Então, para o PC, nós temos a fonte nominal, a fonte real e a fonte modular. Onde? A fonte nominal é aquela mais simples, né? Aquela que tem as configurações mais básicas, tá? A tendência é que tenhamos que usar, possamos usá-las em máquinas onde a configuração é bem frágil, tá? A fonte real, ela dá a realidade da potência, então, ela realmente te mostra a potência que tem no selo da fonte, tá? E a modular é um tipo de fonte real, aí mais top ainda, seria o ideal se nós usássemos esse tipo de fonte. Por quê? Porque é um tipo de fonte que ela dá uma energia mais estável. Então, aí você não tem problemas de qualidade, tá? Bom, outra coisa, se sua fonte não estiver funcionando direito, o que pode acontecer? Primeiro de tudo, não vai ligar, né? Então ela não vai nem dar sinal de vida. Segundo, ela vai funcionar, mas ela vai tirar essa falta de potência de algum outro lugar, tá? Então, é, então, então vamos supor, né? Ela não está dando ali a potência necessária ou a voltagem necessária para você começar, para você trabalhar. Ela vai ter que buscar essa potência em algum lugar, tá bom? E aí ela começa a tirar dos componentes, tá? Então, por exemplo, vai começar a dar problema em capacitor, vai começar a dar problema em resistor, a sua placa vai começar a dar problema e assim por diante, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Outra coisa, quando é um notebook, por exemplo, se o notebook ele vai ter ou a fonte dele, ou então, pessoal, ele vai ter também a fonte universal. A fonte universal, ela vai dar uma potência geralmente menor do que a fonte oficial ali, ou a fonte que é a original. Então, se você tiver que usar uma fonte universal, só use se não tiver jeito mesmo, tá? Então, se você puder usar a fonte original, pague um pouco mais de tempo, porque no notebook é pior ainda. No notebook, a tendência é que dê problemas mais rápido ainda, tá? Começa desligando, depois não carregando a bateria, depois ela começa ali a fazer com que o funcionamento fique pior. Bom, essas cores aí são as cores padrões de uma fonte, tá, pessoal? Então, a fonte, ela tem alguns padrões, né? E aí, galera, tem que dar essas voltagens. Só que pode acontecer da gente não ter essas mesmas cores. Tem que olhar ali qual vai ser a cor sugerida pelo fabricante, tá? Geralmente tem no próprio manual da fonte, se é uma fonte boa, né? Ou então dá sorte de achar na internet quando é uma fonte nominal.
Bom, como é que eu faço para testar uma fonte com um multímetro? É muito simples, gente. Só você colocar as pontas nas conexões e aí a saída tem que ser o valor indicado. Então, ou é 12 volts, 3,5, 3,3, né? 5, tá? Esses valores que tem aqui, ó. Se estiver dando um pouquinho menos, pode ser a variação do próprio multímetro. Se estiver dando absurdamente menos, aí tem que dar uma olhada nessa fonte com calma, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando você for medir a fonte, tá? Outra coisa, nós temos uma energia muito ruim, tá? Então, a energia nossa que vem na rua, ela é muito variável. Então, pode ser, né, que você tenha ali, você tenha um, uma variação na sua tomada que esteja prejudicando o seu computador. Vou dar um exemplo simples. Uma vez eu peguei, uma vez eu peguei uma máquina que ela travava muito, tá? E aí, o que que acontecia com essa máquina? Eu travava e levava para o laboratório e não acontecia nada. O cliente levava embora, travava muito. Aí um dia eu falei, pedi pro técnico ir buscar e já falei para ele, falei, cara, dá uma olhada lá, né? Para ver, o que está acontecendo. O que que aconteceu foi, aí, né, depois, ele mediu a tomada e viu que a tomada que estava dando pouca energia para a máquina. Por isso que ela ficava travando, tá? Então lá no laboratório ela não ia travar nunca, tá bom? Bom, o que que é a BIOS? A BIOS, ela é o que inicializa os componentes. O que nós podemos fazer com ela? Atualizá-la às vezes. É ideal atualizar? Pessoal, só atualiza se precisar mesmo, sabe? Se não tiver jeito aí, o único tiver dando muito erro, aí você vai e atualiza. Caso contrário, não. Por quê? O risco é grande, o risco é muito grande, tá? Se você pegar uma BIOS errado, um arquivo errado, você perde. Então, olha, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Muito cuidado mesmo, para que você não perca a sua placa à toa, tá? E a BIOS, ela só segura as configurações. Então, geralmente, se não tiver tudo funcionando perfeitamente, não tem por que mexer, tá? E a UEFI é a atualização da BIOS, é o padrão novo. Ela é mais simples, mais rápida de trabalhar. E aí nós conseguimos, com ela, tá, fazer configurações melhores. Então, a BIOS você consegue, a UEFI, você consegue trabalhar de maneira bem melhor, tá bom? Bom, vamos lá para o nosso penúltimo exercício. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Bom, então, continuando, o que nós temos que entender, né? O que nós temos que entender é que a manutenção preventiva, ela vai ser algo que nós vamos fazer para evitar ter problemas nos nossos dispositivos. Então, para que nós não tenhamos problemas, é ideal que nós façamos uma manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela vem para evitar principalmente custos, né? Para trabalhar com máquinas de melhor qualidade e que tenham um desempenho cada vez melhor, tá? O que nós temos que analisar, principalmente quando for computador? Analisar temperatura e analisar se ele está muito sujo por dentro. Uma coisa que às vezes as pessoas têm um engano é de olhar só a parte externa, tá? Às vezes a galera acaba olhando só a parte externa, e aí acaba esquecendo, né, de verificar por dentro como é que está a situação. Então, tem que verificar tudo isso antes da gente começar a dar a manutenção. Manutenção em hardware, manutenção nas peças. Pessoal, o ideal é pelo menos uma vez, o ideal seria umas 2 vezes por ano, né? Mas, no caso mais grave, pelo menos uma vez por ano, limpar o computador, desmontar ele inteiro e dar uma limpada, tá bom? De tudo, desde o gabinete, tá? Até para verificar também o funcionamento, tá? Outras peças, a memória, o HD, o que você vai poder fazer? Você vai poder tentar fazer ali, por exemplo, um escaneamento com softwares que depois vocês vão conhecer, como, por exemplo, o Irens Boot, lá tem o HD Regenerator, tá? Alguns sistemas de testes que nós podemos usar para verificar se esse HD está funcionando direitinho e se não está vindo nenhum tipo de problema. Uma das coisas que nós podemos fazer no HD é desfragmentar o disco, tá? O desfragmentador de disco, ele vai realocar essas unidades, vai pegar os arquivos e colocar no lugar certo deles, né? Que eu já expliquei para vocês uma vez, algumas vezes, quer dizer, né? O disco, como é que ele grava? Vou pegar aqui, fazer um círculozinho, tá? Como é que o disco grava? O disco grava assim, ó. Vou pegar aqui, fazer um monte. O HD, ele é cheio de setor. Então, ele tem um monte de setorzinho, tá? Então, você vai gravando, ele vai gravando. Você desgravou, você gravou aqui, né? E você vai gravar de novo, ele não vai gravar nesse setor vazio, ele vai gravar para frente, tá? E aí o que vai acontecendo? Pensa, é que vendo um setor, a gente não pensa em nada. Mas se você pensar em milhões de setores, né? Já imaginou assim? São bilhões. Ele vai demorar mais para girar o disco, tá bom? E aí por isso, aí o que faz o desfragmentador? Ele pega esse arquivinho que está aqui, ó, e vai jogar aqui de volta, fechando esse banco livre. Tá? Então, você pode fazer ele girar e ele trabalhar de uma maneira melhor. Tá bom? E também, outra coisa, pessoal, pelo amor de Deus, o desfragmentador é para ser usado só em HD. Em SSD não, tá? Em SSD não pode usar o desfragmentador. E as arquiteturas, a gente já falou bastante também. A arquitetura 32 bits, ela é uma arquitetura que foi desenvolvida pela Intel lá no final dos anos 70.
E ela tem a base de cálculo 2 elevado a 32, que vai dar mais ou menos 3,4 milhões. Então, ele suporta apenas 3,2 GB de memória RAM, tá? E a arquitetura 64 bits, ou a AMD64, ela foi desenvolvida pela AMD, tá? E aí ela tem, hoje, suporta uma quantidade gigante aí de memória, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Tranquilo? Bom, vamos para o último de hoje, por favor. Vai lá, galera. Vamos aproveitar que tem tempo ainda.